Muitíssimo boa tarde a todos e todas. Estamos aqui na TV 247 hoje, nessa terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023, às 15 horas em ponto, para a entrevista com o Fernando Horta. É sempre um grande prazer conversar com o Horta, sempre aprendo muito aqui, é muito divertido quando eu tenho essa oportunidade. E também é muito bom ter a presença de vocês aqui no chat, vocês que sempre estão aqui nessa presença massiva, acompanhando as entrevistas e aos programas ao vivo aqui da TV 247. Então, se você está aqui e você ainda não deixou o like, peço por favor que já deixe um like, é muito importante porque assim, ao longo dessa próxima hora que a gente vai bater um papo, o algoritmo do YouTube vai recomendar a live para mais gente, mais pessoas vão entrar aqui, vão interagir com a gente, vão conhecer a TV 247, conhecer esse trabalho, que é tão importante aí para alimentar o progressismo no Brasil, claro, com informação de qualidade, com opinião, enfim, fazer um contraponto à visão da mídia hegemônica que muitas vezes está pautada aí por visões do mercado e a gente está vendo muito isso nos últimos dias. E queria introduzir também aí o próprio Horta. Tudo bem, Horta? Como vai você? Tudo bom, Guilherme? Estamos todos nos recuperando de um janeiro que foi um janeiro brigado, né? Um janeiro lutado. A gente segurou aí a democracia na unha. E aí a gente está esperando que pelo menos até o carnaval deixem a gente dar uma acalmada, né, Guilherme? Tu não está pensando nisso também? Diz, cara, assim, eu ganhei uma eleição. Agora deixa uns 15 dias a gente descansar. Mas eu acho que não vai rolar, viu? Eu acho que nós vamos ter que brigar na unha de novo um pouco mais. Pois é, eu acho que pelos próximos 4 anos, infelizmente, vai ser assim, cara. Eu acho que não vão dar folga de jeito nenhum lado da folga, né? A gente teve aí a questão dos bolsonaristas muito forte, mas a gente tem também pressão do mercado, pressão da mídia, pressão de tudo que é canto, até o Banco Central aí tá pressionando o governo Lula, então a gente vai discutir tudo isso e um pouco mais agora. Também gostaria de pedir aí a todo mundo que tá no chat, acabei esquecendo, que vocês se inscrevam aqui na TV 247, além de deixar o like, que é muito importante. Se você não está inscrito, inscreva-se, porque assim você não vai perder as nossas lives e os nossos boletins, todo o conteúdo que a gente publicar aqui na TV 247. E você pode apoiar financeiramente, está passando aqui a chave Pix, que é pix@brasil247.com.br. E assim, qualquer valor que vocês doarem já será ótimo, essencial para ajudar a manter esse nosso projeto de pé. E também tem o canal do Horta, né, Horta? Que você sempre está produzindo conteúdo lá. Então, se vocês puderem se inscrever também no canal do Horta aqui no YouTube, pode fazer aí seu merchan, Horta. O que você publica lá geralmente? Se inscreve, é só para entrar no YouTube lá, colocar Fernando Horta, vai achar canal Fernando Horta. A gente tem conteúdo todos os dias, normalmente são análises, mas também tem programas agora de história, de economia. A gente está se metendo ali a fazer aquele trabalho chato de ficar trazendo um pouco de conversa mais próximo da área científica para o meio das pessoas, né, que não tem muito tempo de se informar, não tem muito tempo para ler naquilo. Então, dá uma chegadinha lá, tem bastante coisa para a gente dar uma olhada, aguardo vocês. Perfeito. E é importante fazer esse serviço de divulgação, né? Um pouco mais técnico, esse tal desse letramento aí de passar assuntos complicados para as pessoas entenderem, porque querendo ou não, esses assuntos muitas vezes acabam dominando aí o mundo, as grandes decisões, e as pessoas simplesmente não sabem o que está acontecendo, às vezes de propósito, né? Às vezes quem está no poder não quer que você saiba o que está acontecendo, quem está aí controlando, tomando as grandes decisões do mercado, não quer que você saiba, por exemplo, o que é uma taxa Selic, como que funciona, por que a taxa Selic está alta, está baixa, enfim. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso depois, mas só gostaria de destacar alguns comentários aqui. O pessoal já está aqui, a Julie Moon. Oi, Hortinha e Gui Paladino, muito boa tarde para a Julie. A Regina, boa tarde meninos, programa imperdível. O Daniel Tavares está sempre aqui com a gente, muito boa tarde ao Daniel Tavares. Ele falando da mídia golpista. O José Solon falando oi Paladino também, muito boa tarde ao José Solon. Ele que já tinha mandado um boa tarde pro Horta aqui. Boa tarde, Horta, já estou ansioso pela live. A Maria Hilda Friedli. Boa tarde, queridos. Enfim, muito obrigado a todos os comentários. Esse aqui da Ana Luísa que eu achei engraçado. Horta enriqueceu e atualmente mora neste palácio. 34 quartos e um Na staff de realidade, 45 pessoas. na realidade, esse aqui é a Basílica de São Galo, na Suíça, foi construída lá pelo século VIII. E eu consegui esse cantinho aqui para botar meu aparelho bem aqui na ladinho. Vocês estão vendo que tem livros dos dois lados, mas só aqueles pergaminhos que vocês estão vendo ali atrás, dava para reconstruir o Palácio do Planalto, o STF e o Congresso, que foi quebrado aí pelos. E ainda sobrava uma grana.
Ou seja, vale pouco dinheiro, né? Mas é muito legal. Olha, tá, antes da gente começar, você estava compartilhando uma reflexão aí sobre a semana em relação a um artigo que você leu. Você quer falar sobre isso? Pra gente introduzir o programa de hoje? Eu tô bem preocupado, Guilherme, sabe? Eu tô bem preocupado porque ultimamente eu ando concordando muito com algumas figuras que outrora nós não concordávamos, né? O primeiro foi o Reinaldo Azevedo, embora o Reinaldo Azevedo tenha dado uma guinada em direção ao centro, lembra do Reinaldo Azevedo na época que ele era, né, assessor de comunicação, né, do sistema fascista de comunicação. Agora não, agora ele virou um democrata, então concordar com ele já era um pouco chato, mas estava meio que normal. Agora, essa semana, aliás, essa semana não, acho que foi hoje ou ontem, eu concordei com o Josias do UOL. Aí bate um desespero. Aí você começa a se perguntar de novo o que aconteceu, né? Para um pouquinho. Só que o Josias hoje escreve um artigo, acho que hoje ou ontem, tem que olhar ali, muito bom, onde ele aponta uma coisa que, em realidade, eu venho apontando há muito tempo, desde o início do governo Lula, né? Ele diz que o presidente Lula é o principal opositor do governo Lula. E ele tem razão no que ele está dizendo. Ele está mostrando o quão diferente, o quão distantes são as posições, obviamente, do presidente para as posições que os ministros colocam na mesa e que estão fazendo a partir das políticas. Quer dizer, o presidente Lula está mais à esquerda do que o seu ministeriado todo e está puxando o governo para a esquerda, está encarando algumas brigas, fazendo questão de lembrar isso para as pessoas. E por isso que ele está pedindo que as pessoas critiquem, que as pessoas se organizem, que as pessoas vão para a rua, porque ele, presidente, precisa dessas pessoas na rua exatamente para fazer eco com o que ele está defendendo. Vamos começar a entender. Um governo, Guilherme, ele é sempre a resultante de uma série de posturas políticas que vão ali dentro fazendo briga pelos espaços para tentar empurrar as mudanças para o lado que eles acham mais importante. A voz do presidente Lula, embora seja a mais importante dessas vozes, ela é uma dessas vozes. Existem outras gigantescas aí no meio, tu lembrasse de algumas, quer dizer, o mercado, né, a própria estrutura bolsonarista, as instituições que nós temos. Então, eu às vezes fico me perguntando se a gente não está acomodado demais no governo Lula e se o presidente não está com vontade de dar um chacoalhão no pessoal e dizer que vamos começar a cobrar para ver se a gente consegue levar esse governo mais para a esquerda. Eu acho que é por aí. Perfeito, Arthur. Não, eu acho muito interessante essa reflexão também, porque é muito difícil, né, você conciliar essa questão. O Lula, e eu acho até interessante esse ponto, o Lula ele tá batendo o pé, né? Ele não tá sendo esse cara que as pessoas às vezes taxam, né, de o Lula é mega conciliador, é um cara que vai afinar o discurso. Não, é um cara que tá. A gente tá vendo tanto que tem até uma matéria hoje, inclusive acho que dá até pra gente começar com ela, que hoje teve um encontro do Lula com jornalistas, inclusive o Luiz Costa Pinto do 247 esteve lá e fez uma matéria muito boa sobre uma fala do Lula em que ele diz: eu espero que o Haddad e a Simone estejam acompanhando, que é sobre as cobranças que o Lula tá fazendo ao Campos Neto, né? Que é o presidente do Banco Central, inclusive que está no grupo ministros do Bolsonaro, e a gente sabe toda a questão que está tendo em relação ao Banco Central independente e tudo mais, e o Lula está criticando, ele diz que a taxa de juros a 13,75% não dá. Vai lembrar que o Copom se reuniu e disse que vai ficar nessa taxa de juros altíssima por mais tempo, ainda pode ficar até meados de 2024, se o governo não fizer nada e tudo mais. O Lula está criticando isso e ele está dizendo que, assim, ele tem responsabilidade fiscal. Ó, é preciso ter responsabilidade fiscal, sim, como eu tive nos primeiros mandatos. Inclusive, o Lula e o Haddad, ou o próprio Haddad, ministro da Fazenda, já está anunciando diversas medidas desde o começo do mandato, e ainda assim a gente vê o Banco Central hesitando em colaborar com o governo, em diminuir a taxa de juros, enfim. Eu gostaria de saber o que você está achando sobre esse cabo de guerra que está sendo puxado entre o Lula e alguns setores do governo, como o próprio Fernando Haddad, e o Banco Central, essa discussão sobre o Banco Central independente. Qual a sua opinião sobre toda essa questão? Eu acho que seu microfone tá no mudo. Desculpa, agora melhor. Tem três coisas para a gente falar aí, Guilherme. Primeiro, a parte técnica, né, a parte econômica. Juros a 13,75% significa que você está enxugando dinheiro no mercado. Você está tirando dinheiro da mão das pessoas, porque o crédito fica cada vez mais caro,
o dinheiro fica mais caro, né? As pessoas às vezes ficam assim, como assim o dinheiro fica mais caro? Eu falo, não é, quando você vai no banco e pede R$1.000 emprestado e aceita pagar por esses R$1.000, 1.300, esse é o valor do dinheiro. R$1.300 está valendo dos R$1.000 que você pegou, né? Então, quanto maior a taxa de juro, mais caro fica esse dinheiro. Se mais caro fica o dinheiro, isso significa que muitos empresários não poderão investir, não poderão aumentar e expandir seus negócios, da mesma forma como as pessoas também não vão poder, muitas vezes, consumir o que poderiam, porque o dinheiro está mais caro. Quer dizer, se você ia fazer lá uma prestação para comprar alguma coisa em 24 meses, não dá para você fazer, porque, obviamente, que o juro está muito alto. E não há nenhuma causa econômica para que esse juro fique nesse tamanho. As causas são políticas, e esse é que é o problema. Aí a gente discute o Banco Central independente. Parece que ele é independente da economia, ele é dependente da política, mas ele é independente da economia, porque não tem causa nenhuma para esse juro estar desse tamanho, e a causa que está colocada aí é política, quer dizer, a segunda coisa importante a gente perceber é isso, o Campos Neto, ele é uma reminiscência do bolsonarismo e o objetivo dele é torpedear a economia brasileira por um ano e meio, para atrasar o máximo possível a recomposição que o presidente Lula pretende fazer e assim tirar a efetividade do governo, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. A gente tem que ver que isso não se sustenta do ponto de vista teórico. O Banco Central e o Campos Neto já demonstraram que não tem condições de estar naquela posição, vamos falar sério. Eles cometeram todos os erros possíveis e imagináveis, e não só o fato de se aliar a Bolsonaro, mas eles cometeram erros técnicos e reconheceram isso agora no início do ano. Erramos em 60 bilhões para cá, em 40 bilhões para lá, em 30 bilhões, em 70 bilhões. Foram erros técnicos graves, ele já devia ter saído de lá, o Campos Neto, é importante que as pessoas entendam. Agora, uma terceira coisa que a gente tem que lembrar aqui, né, a primeira é a questão da economia, não há motivo técnico, a segunda é a importância de você compreender a posição política do Campos Neto e como ele está atuando ali para torpedear o governo, e a terceira que é importante as pessoas perceberem é que o presidente Lula está pedindo ajuda. Ele diz ali, espero que o Haddad e a Tebet estejam olhando. Quer dizer, ele encampou a briga contra o Banco Central Independente porque ele sabe que isso é uma coisa que o capital financeiro impôs, né, na época de Temer e Bolsonaro ao Brasil. Então ele encampou agora e diz, eu vou me jogar contra isso. O presidente Lula tem um enorme capital político e vai fazer pressão. Ele não deixou com que o Haddad e a Tebet comprassem essa briga, porque essa é uma briga muito forte, muito difícil de se fazer. Agora, o que ele está dizendo é o seguinte, olhem isso e se juntem a essa briga, façam coro a esse processo, comecem a falar publicamente, assim como o Fernando aqui está falando, o Guilherme está falando, quer dizer, não se pode continuar com um Banco Central independente, porque ele é independente da economia, ele é independente da democracia, ele é independente do governo, mas ele é totalmente dependente da política e especialmente da política interessada a partir do capital financeiro. Cada percentual de juro da Selic é um caminhão de dinheiro que entra no bolso de banqueiros, de mega empresários, de bilionários, e esse dinheiro, Guilherme, sai do meu e do seu bolso. Perfeito. E a gente teve, meio que um pouco nessa seara, a gente teve ontem a posse do Mercadante, né, na presidência do BNDES, que também é uma questão aí que para o mercado já pegou nos últimos meses, e agora a posse foi muito boa, foi muito prestigiada, muita gente importante aí também do setor financeiro, da economia esteve lá. E o Lula também discursou, o Lula também criticou a taxa de juros muito alta e falou, né? Ele disse que tá botando muita fé no Aloysio Mercadante porque o BNDES tem uma função estratégica importantíssima justamente para o desenvolvimento, né? Como o próprio nome do banco diz. E mencionou a questão da ata do Copom, disse que é uma vergonha a nota que foi soltada pelo Copom justificando a taxa de juros altíssima, dizendo que é por incertezas fiscais, exatamente o que você disse, não tem uma fundamentação econômica na realidade, sim, é uma fundamentação política. E ele ainda disse, Aloysio, você não tem noção da fé que eu tô botando em você, porque o Aloysio falou que ele quer um banco que vá promover esse desenvolvimento verde, sustentável, um desenvolvimento que vá privilegiar o Brasil. Além disso, também foi mencionado, se você também quiser falar sobre isso em relação à posse do Mercadante, a questão dos investimentos em outros países, né? Que o Brasil tem que assumir esse protagonismo. Muita fake news, o Lula destacou isso.
muita fake news foi soltada em relação a isso, muita coisa dizendo que o Lula tá dando dinheiro para os países amigos dele e eles nunca vão pagar de volta. E aí ontem eles justificaram, falaram, não, isso aí é você assumir um papel estratégico. O Brasil é o país que tem metade aí do território da América Latina, tem população, da América Latina não, né, da América do Sul, uma população imensa. A gente tem uma posição estratégica que a gente tem que se aproveitar disso e assumir esse papel. Senão quem vai assumir vão ser os países como Estados Unidos, China, que já estão ocupando aqui, né? Então, enfim, gostaria de saber qual a sua posição sobre essa posse do Mercadante ontem e os posicionamentos do Lula, porque você mesmo já disse que o Lula está tentando puxar o governo para a esquerda, né? Tem 3 pontos do discurso do governo do presidente Lula que são importantes a gente ressaltar. A primeira é a opção pelas empresas de Estado, né, as empresas controladas pelo Estado, sejam elas como a Petrobras, né, que gera valor e pesquisa em extração extração de bens naturais, né, ou sejam os bancos. A opção do presidente Lula é para que essas empresas entendam que a sua primeira função é uma função estratégica para o desenvolvimento do Brasil, e não uma função de dar lucro, como foi durante os governos Temer e Bolsonaro. Durante os governos Temer e Bolsonaro, o BNDES tinha que dar lucro. Então, não interessa a gente investir em pequena empresa, porque, como o Guedes dizia, né, na pequena empresa você vai perder dinheiro, então você só abre linha de crédito para mega bilionário, e esses mega bilionários vão ficando mais bilionários e se associam a outros bancos e o processo vai se retroalimentando. O presidente diz, olha, não é mais esse o interesse, inclusive espero que o atual presidente da Petrobras reveja a posição dele com relação ao preço da Petrobras. O presidente já mandou alguns avisos importantes aí, porque essas empresas têm tanto um papel importante dentro do Brasil como na América Latina como um todo. Então esse é o primeiro ponto do discurso do governo. É preciso resgatar a funcionalidade sistêmica dessas instituições e não apenas o lucro pelo lucro. A segunda coisa que o presidente menciona lá é que ele tem muita fé no BNDES. Ele diz, é quase um pedido de ajuda que ele está falando, né, pro mercadante. Olha, tu não tem noção da fé que eu estou colocando em ti. Por quê? Porque ele sabe que precisa reativar a demanda no Brasil. A economia precisa voltar a consumir. Para a economia voltar a consumir, Guilherme, as pessoas têm que ter emprego, as pessoas precisam ter renda, as pessoas precisam saber que pelo menos durante um ano elas vão ter alguma segurança, porque hoje no Brasil, a imensa maioria das pessoas, incluindo gente com graduação, pós-graduação e tudo, a imensa maioria das pessoas está lutando de manhã para ter o que almoçar e o que jantar, pagando conta, vivendo, como se diz nos Estados Unidos, né, de paycheck em paycheck, ou seja, tentando virar o mês pagando as suas próprias contas. Não há país que cresça nesse sentido. E aí o presidente sinaliza que o BNDES tem uma função importante de ajudar a reativar essa demanda, sendo um financiador desses projetos. Esse foi o segundo ponto importante. E o terceiro, que o presidente diz de forma muito correta, é um aviso para Jair Bolsonaro. Para que servem as relações internacionais, Guilherme? As relações internacionais servem para que a gente não fique de mal com os outros países, né? Então o presidente lembra, Cuba e Venezuela não pagaram, assim como tem outros contratos que não foram pagos. Você não pode espezinhar alguém, né, humilhar alguém, proibir esse alguém de ter contatos diplomáticos com você e depois esperar que esse país vai pagar os acordos que fez com você. Não dá para esperar isso. Nós fazemos relações internacionais e cuidamos dessas relações para sermos sempre justos e corretos com os países, exatamente para quando um problema econômico aparecer, a gente tratar ele como ele é. É um problema econômico e não um problema político, que é o que o presidente diz. Esses países são amigos do Brasil e nós vamos resolver essa questão. Por último, a fala do Mercadante, ela é uma fala extremamente importante, quer dizer, ele diz, o banco, o BNDES, vai ser verde, vai ser inclusivo, vai ser digital, vai ser tecnológico, né? Ou seja, ele está apontando para um BNDES que, de alguma maneira, olharia para a economia brasileira tentando buscar já uma espécie de encaminhamento para as novas economias do século XXI. Espero que isso aconteça, presidente Mercadante, que é o presidente do BNDES. Espero que, inclusive, ele olhe para os modais de transporte que nós temos no Brasil, que o BNDES comece a financiar também construção de ferrovias, né, para que a gente comece a diminuir o custo das coisas no Brasil. Há muito que ser feito. Mas será que o BNDES vai ter fôlego para fazer tudo isso? O presidente tem fé que sim. Esperamos que aconteça. Esperamos que aconteça, com certeza, né? Inclusive,
o governo está trabalhando para isso e a gente já vê, né, muitas medidas, muitas promessas que estão sendo feitas, um direcionamento de que isso de fato pode acontecer, um alinhamento do governo, de diversos ministérios trabalhando em conjunto, mas a gente tem que ver se vão deixar o governo conseguir fazer esse tipo de coisa. E a gente teve outra fala interessante, uma do Haddad de hoje, que eu vou colocar a tela para o público acompanhar junto com a gente também, se você chegou a ver. O Haddad falando sobre tirar a granada do bolso dos servidores, né, a questão do reajuste. E é uma fala que é uma referência a uma fala do Guedes, né, que na pandemia disse que ia colocar a granada no bolso do inimigo. E ele disse que, de uma reunião, né, o Fernando Haddad, na abertura da mesa de negociação com entidades do funcionalismo, ele sinalizou a intenção de anunciar um reajuste salarial às categorias, né, do funcionalismo público ainda nesse mês. E ele disse que fez a referência à fala do Guedes, né, que é de colocar a granada do bolso do inimigo, e aí o Haddad falou que vai tirar essa granada, e ele classificou essa frase como uma das cenas mais vergonhosas que já viu. E é importante, acho, destacar, acho que você também vai se identificar com isso, que ele diz, sou servidor público estadual, professor na USP e sei o que é ficar anos sem nenhum tipo de atendimento e consideração. Pior do que isso é ser demonizado por aqueles que deveriam estar cuidando da sociedade. Aí também a ministra Esther Dweck, que é responsável pelas negociações com as categorias, disse que a verba orçamentária para os reajustes está preservada e defendeu a urgência na definição. Então, aparentemente, pelo que a gente está vendo, finalmente esse país vai dar um reajuste, né, Horta? Pois é, Guilherme, tu tá vendo aí a política do peteleco, né? O que é a política do peteleco? O presidente, ele não se mete nos ministérios, cada ministro toma suas decisões, mas de vez em quando ele dá um peteleco nas pessoas, né? E foi o que o Lula fez. O Lula chamou todo mundo, os ministros, né? Claro que não fisicamente, mas quando ele dá essas entrevistas, diz, é preciso gastar, é preciso reorganizar a demanda. Por que ele fez isso? Porque na semana passada o Haddad tinha dado uma entrevista tremendamente broxante, falando sobre austeridade, falando sobre a necessidade de que nós nos mantivéssemos dentro das concepções, né, de política mais respeitosas com relação aos tetos, aos limites de gasto, e o presidente não gostou disso, né? E aí o presidente saiu falando em todos os lugares quando ele tem, avisando para os seus ministros, vamos começar a fazer a coisa funcionar. E aí o Haddad, ele, né, sentiu o peteleco na orelha e veio a público dizer, olha, gente, é o seguinte, vamos começar pelo funcionalismo público. Por que o funcionalismo público, gente? Porque o funcionalismo público é o local onde o governo pode dar uma certa segurança. Quer dizer, se você der 10%, 15%, 8%, sei lá, para as categorias, a criatura sabe que vai receber aquilo ao longo de um ano. Então, ele mesmo, funcionário, começa a reativar os serviços mais importantes que ele deixou de consumir. Gente, olha só, Guilherme, tem gente que parou de andar de táxi no Brasil porque não tem mais dinheiro, né? E aí você pensa assim, mas é uma bobagem. Não, é menos dinheiro que entra para o motorista, é menos dinheiro que vai para o mercado, né, no lugar onde o motorista mora, é menos dinheiro que vai para as escolas, porque o motorista não pode mais botar o filho numa escola particular, é menos dinheiro que vai para o supermercado, é menos dinheiro. Então, quando você reativa o consumo em determinadas áreas, você começa a reconstruir ciclos de consumo que ali adiante recolocam o processo da produção no seu devido lugar. Me parece que o presidente está nesse processo de peteleco. Então, é bom que os ministros fiquem atentos, porque o presidente está começando a mandar recados, e esses recados, que bom, Guilherme, são cada vez mais à esquerda. E veja que a mídia já reconheceu isso, porque ontem saiu, acho que um artigo no Globo dizendo que o presidente Lula era um jovem de esquerda. Estava muito mais próximo de um jovem sindicalista de esquerda do que daquele senhor que tinha sido presidente do Brasil nos 2 primeiros mandatos. E que bom que isso está acontecendo. Está na hora da gente começar a ajudar o presidente. Perfeito, tá na hora da gente começar a ajudar o presidente, inclusive todo mundo, né, gente? Eu tinha até um comentário aqui, eu não sei se eu vou conseguir achar, mas é um comentário dizendo que é a hora do povo também demonstrar apoio, né? Aqui, Lauri Sharaf, é nessa hora que o Horta tem que chamar os twitters para ir às ruas. Foi isso que o Lula disse sobre fazer críticas e ajudá-lo a mudar isso aí. O Banco Central roubando do povo tem que ser impedido. E é um pouco isso, né? O quanto mais o povo demonstrar apoio, quanto mais o povo... Por exemplo, essa questão do funcionalismo público é muito importante também. É uma demanda que vem sendo feita há muito tempo, é uma forma de você angariar um apoio. Claro, não estou dizendo que é uma medida político-eleitoreira, mas é importante, né, Horta?
E que bom que a Laure reconheceu isso, entendeu? Porque a Laure é uma das pessoas que comparece às minhas lives há algum tempo e só me dá pedrada. E há 3 semanas, quando eu comecei a dizer que o Lula estava com um eco, uma diferença grande para posicionamento dos seus ministros, ela me deu pedrada o tempo inteiro. Laure, que bom que você ouviu da boca do presidente que ele está desconfortável com a posição que os ministros estão tomando e está tentando puxar o governo para a esquerda. Bom, é isso. E a gente tem vários comentários aqui, muita gente entrando na live. Muito obrigado você que está entrando na live. Por favor, não esqueça aí de deixar um like e se inscrever se você não está inscrito. E a galera tá elogiando bastante, dizendo aqui o Daniel Tavares, grande horta, gosto muito de ouvir. Aí a própria Laura dizendo, adoro a inteligência do Lula, e ela tá rindo aí do que você falou. Aí Rony Miavik, apoiar Lula é necessário. E a Rosane, bora Lula, tamo junto. E aí, enfim, eu acho que de fato é muito importante também demonstrar esse apoio ao Lula. E até porque isso de certa forma vai fazer com que os ministros se movam de uma forma mais eficiente. Tem uma notícia sobre economia que a gente deu destaque hoje, eu queria ver o seu comentário sobre isso, porque tá tendo toda essa questão da Americanas e não só isso, né? A gente vê aí, porque os controladores da Americanas, o Sicupira, o Lema, eles têm seus tentáculos aí em várias e várias empresas que estão envolvidas. A gente teve a Ambev possivelmente envolvida num rombo também, que foi divulgado na semana passada. Aí hoje, uma notícia que o próprio Atush pediu pra gente colocar em destaque no site é a Light, empresa, companhia, né, de energia, e a ação da Light desaba, e ela tem um rumor aí de recuperação, que vai entrar num pedido de recuperação judicial. E quem aí tá no controle da Light é justamente o Sicupira, que é um dos controladores da Americanas, e o ex-tesoureiro do PSDB, que é o Ronaldo César Coelho, e tá num caminho assim horrível. Nesse mês os papéis caíram cerca de 40%, a ação está sendo vendida a 2,78. E de acordo com informações do Lauro Jardim, a semana será decisiva para a companhia, que com necessidade de financiamento de 3,3 bilhões de reais nos próximos 2 anos, devem dar entrada com um pedido de recuperação judicial muito breve. É um símbolo aí desse capitalismo, não só do capitalismo brasileiro, mas no geral, né? Como que esse sucesso é feito, a imagem de gestores muito competentes e tudo mais, e agora parece que de uma só vez, de um mês pro outro, em 2023 chegou para desmascarar isso, né, Horta? Então, Guilherme, não é de uma só vez, tá? Nós da história gritamos isso há, sei lá, quase 200 anos a gente vem gritando isso. Mas vamos posicionar as pessoas, né? O Milton Friedman, que foi um economista neoliberal muito famoso no final do século XX, ele tem uma frase que ficou muito conhecida. Ele disse o seguinte: se você colocar o governo para administrar um deserto em pouco tempo, eu não sei o tempo que ele dá ali, 1 ano, 6 meses, não, 5 anos, ele diz 5 anos vai faltar areia, né? E a partir dessa fase do Milton Friedman, o neoliberalismo consegue, né? Essa frase simboliza a ideia do neoliberalismo de convencer as pessoas que tudo que é privado é bom, correto, honesto e extremamente competente. Tudo que é público é obviamente incompetente, não coloca os seus recursos de maneira correta. E o que nós estamos vendo é que essa percepção, na realidade, essa questão nunca existiu. Apesar de ser uma percepção que foi incutida na cabeça das pessoas através de anos e anos de ensino, de economia, de educação financeira, empreendedorismo, e essas baboseiras que foram enfiando nos currículos das pessoas, e um dia a gente vai falar sobre como a educação não pode ir em direção ao neoliberalismo, né? Mas depois de tudo isso, o que ficou é isso, parecia para as pessoas normais que os milionários eram milionários e os bilionários eram bilionários pelas suas capacidades, porque eram pessoas fora do comum, porque eram pessoas que realmente mereceram estar lá. E o que nós da história, sociologia, antropologia, a própria economia mostramos é que não há nenhuma correlação entre capacidade e inteligência e ser ou não ser milionário. Na realidade, o que nós temos é um capitalismo da mão grande, e é assim que funciona. Sempre o capitalismo vai explorar as pessoas. A diferença é que algumas vezes ele explora com uma mão e esconde com a outra. O que aconteceu e o que está acontecendo no Brasil é meramente ilustrativo daquilo que todo historiador,
Todo sociólogo, todo antropólogo, todo cientista político fala 200 anos. O capital só pode funcionar corretamente nesse processo todo quando ele está ligado ao trabalho, essencialmente o trabalho. E ele só se torna brutalmente concentrado quando ele se aproxima e se aposta do Estado. É bom a gente perceber o que está acontecendo. Felizmente, as pessoas estão vendo que esses bilionários não são mega fantásticos e inteligentes, mas são sim parte desse capitalismo da mão grande. Sempre que foi necessário, quando foi preciso, esses grandes bilionários achacaram todas as pessoas que trabalhavam abaixo dele. Aliás, eu vi esses dias, Guilherme, um livro escrito pelo tal do Sicupira ensinando como ser bilionário. Em um dos capítulos do livro ele dizia exatamente isso. Pare de pagar seus fornecedores. Aí é fácil, né, Guilherme? Se eu também puder parar de pagar todas as coisas que eu tenho aqui, eu te garanto que em 10 anos eu estou milionário. Perfeito, né? Exatamente isso. Esse livro, acho que é o livro de cabeceira, né, do Marcel Telles, que é um dos sócios da Americanas, e dizia justamente isso, né, que existem empresas que vão demorar, enfim, existem cobradores que vão demorar aí até 2 anos, 1 ano para cobrar uma dívida sua, então não pague, né, deixe para lá, enfim, é exatamente assim que funciona, e esses caras são vistos como maravilhosos. Um pouco nessa questão aí de que você está falando do neoliberalismo e tudo mais, a gente tem um comentário do Júlio César Beraldi dizendo: Horta, é possível termos uma plataforma estatal de transportes de motoristas tão eficiente como a Uber? O Uber Brás, que o ministro propõe, é realidade efetiva? É a realidade, sim, nós temos tecnologia para isso, nós temos demanda para isso, o problema é que nós temos uma vira-latice impregnada no Brasil, né, que vai fazer muitas vezes a criatura seguir usando o Uber, porque é Uber, o nome é estrangeiro, e não usar a plataforma brasileira porque ele é um vira-lata. E daí é que eu defendo a importância da comunicação, da cultura e da educação para dar suporte para o processo da economia. Que nós podemos fazer isso, podemos e devemos fazer isso, inclusive, e que nós devemos estimular as pessoas a saírem desse estado de dominação cultural, dessa submissão que nós fazemos às coisas estrangeiras, esse viralatismo que parece ter sido a marca dos governos Bolsonaro e a marca daquilo que 50% da população brasileira que votou nele acredita. Acredita que tudo que é brasileiro é inferior. Eu acho muito, muito, muito complicado a gente conseguir crescer enquanto país, enquanto essa mentalidade ainda estiver disseminada. Daí a importância de, se vamos criar esse aplicativo, ele tem que estar envolto numa enorme campanha de comunicação, de educação e não só uma campanha de marketing para que as coisas possam dar certo. É isso, e eu gostaria de destacar uma iniciativa que já existe aqui no Brasil, em Araraquara, que é muito interessante, é o Bibimob, né, que é uma cooperativa, se eu não me engano, da prefeitura de Araraquara, e o motorista fica com 95% da tarifa, é um sucesso lá. Tem uma reportagem do UOL, que é do ano passado, de 2022, do Felipe de Souza, é muito legal, que mostra que, né, Araraquara adota o Uber próprio, o motorista fica com 95% da tarifa, e ele mostra como que funciona. E vai lembrar, né, Araraquara é uma cidade progressista, tem o prefeito Edinho, do PT, e enfim, tem vários, eu conheço, inclusive a gente já fez uma entrevista aqui com um dos vereadores de lá, o Guilherme Bianco também, que é filiado ao PCdoB, e então eu acho muito interessante essa iniciativa, e ela pode sim ter estudos que possam ampliar ela para outros lugares. Eu acho que é muito importante. A gente tem ela em Araraquara e a gente tem ela no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos também todas as milícias e todos os traficantes ali têm Uber próprio. Você só vai a esses locais. Não é, Guilherme, eu tô falando sério, o Guilherme tá rindo, mas é verdade. Só vai a esses locais se você pegar os motoristas que estão cadastrados pelos indivíduos nessas comunidades. Agora, claro, a gente está falando aqui de uma coisa que, obviamente, é ilegal, é contra a lei. Agora, essa já é uma situação que ocorre no Brasil, né? Já existe esse serviço, já existe essa demanda, agora cabe ao Estado, né, fazer isso, trabalhar em benefício de todos, e não simplesmente gerar lucro para uma empresa estrangeira que a gente não sabe nem onde é e que fica difícil de cobrar imposto. E sabe de uma coisa que eu acho interessante, Guilherme? As mulheres deveriam ser as primeiras a abandonar o Uber. Porque toda vez que há um caso de assédio, de violência, de estupro contra uma mulher no Uber, a plataforma nunca é responsabilizada por nada e muitas vezes sequer entrega
as informações do motorista para que eles sejam colocados. Está na hora da gente voltar à boa e velha função do Estado. O Estado tem por função defender as pessoas. E isso significa, sim, poder responsabilizar aqueles que fazem esses malfeitos. As mulheres deviam já ter aderido a outras formas de ter largado o Uber, mas infelizmente algumas ainda acreditam que isso é uma falha que vai ser resolvida, quando na realidade não entenderam que o centro do negócio do Uber é exatamente uma empresa estrangeira não pagar imposto para absolutamente nada, nem nenhum tipo de serviço, nem nenhum tipo de garantia trabalhista e nem nenhum tipo de garantia de segurança para os usuários dos carros que eles efetivamente alugam. Aí fica fácil a gente lucrar, né, Guilherme? Pois é, e tem um comentário aqui que lembra um pouco isso, né, que tá um pouco relacionado, que também é do Júlio César Beraldi, que ele diz: peguei um Uber e eles estão xingando Lula com muita raiva. Os grupos de WhatsApp estão em massa detonando, dizendo que Lula vai acabar com eles. E eu também tenho um relato parecido, eu já vi um cara dizendo... E olha só, era uma pessoa extremamente explorada, era um cara que, assim, trabalhava uma jornada absurda de, tipo, saía às 7 horas da manhã e acabava 1 hora da manhã, assim, era uma coisa insana do tanto que o cara trabalhava. E aí eu perguntei, ele tava falando sobre essa questão de regulamentação e tal, eu perguntei pra ele o que ele achava, né? Ah, e aí, e se passar a ter direito? Mas ele falou: cara, eu paro, eu não gosto, isso aí vai jogar contra mim e tudo mais. Eu fui pensando, caraca, o cara tá indo contra algo que vai bem pra ele, se tiver uma regulamentação, se tiver uma estruturação, reconhecer isso de fato como uma profissão, direitos trabalhistas e tudo mais, isso pensando no movimento geral, não só para aquele indivíduo, mas uma cultura de parar de ter esses trabalhos extremamente precarizados e com pagamentos baixíssimos, só se você só vai ganhar algo se você trabalhar de uma forma bizarramente exploratória. E aí o cara mesmo tava indo contra, né? E isso aparentemente é um consenso entre os Ubers, né? Esses motoristas de aplicativo e tudo mais. E eu acho que é uma questão muito mais ideológica do que factual, não sei. Isso foi criado, né, Guilherme? Isso foi criado a partir de 2008, quando dá a crise de 2008, acho que eu já mencionei isso aqui nesse programa. Na crise de 2008, 1/5 do PIB do mundo, 1/5 da riqueza do mundo sumiu. E aí, claramente, todo mundo passou a atacar o capitalismo e passou a atacar o neoliberalismo, dizendo: olha, não é mais possível se fazer esse tipo de situação. O que o capitalismo e o neoliberalismo fizeram? Pegaram uma parte gigantesca dos lucros que eles ganham expropriando os trabalhadores e colocaram para a dominação ideológica. Começaram a fomentar essas propagandas que dizem que os bilionários são fantásticos, inteligentes e sensacionais e que tudo que ocorre dentro do Estado é sempre contra os trabalhadores, quando na realidade nós sabemos que não é. E aí eu me lembro do Platão, quando ele falava do mito da caverna, né? Quantos de nós são capazes de olhar para a luz do lado e realmente tentar entender o que está acontecendo? E quantos têm um medo absurdo e querem continuar olhando para as imagens, querem continuar olhando para as sombras? Esse é o grande processo, né? E isso acontece no Brasil e em todo o mundo há muito tempo. Quando havia os movimentos, por exemplo, abolicionistas da metade do século XIX, várias dessas lideranças abolicionistas diziam: eu poderia ter salvado muito mais escravos, né? Eu poderia ter libertado muito mais escravos se eles soubessem que eram escravos. Primeira parte da dominação no mundo que nós vivemos é uma dominação ideológica. As pessoas não sabem efetivamente o que fazem no mundo, não sabem que mundo é esse, não sabem qual é o seu papel, e aí a importância da educação. E é por isso que o capital luta tanto para dominar os meios de educação e os meios de comunicação, porque uma vez que eles conseguem fazer isso, eles garantem que vão ser bem-sucedidos pelos próximos anos. A gente tem que romper isso e tem que fazer uma educação libertadora e crítica. Perfeito, e tem o papel da indústria também, a gente tem o papel da indústria cultural, no caso, da mídia, tudo isso que vai deixando você completamente alienado e zumbificado em relação a essa postura em relação ao mundo, né? Bom, Horta, tem agora mudando bastante de assunto, mas eu vi você falando sobre isso no seu Twitter, que é em relação ao Delgatti. Eu vou até colocar aqui na tela para compartilhar com o público da TV 247. E mostra que, a serviço de Zambelli, o hacker Delgatti tentou invadir o celular de Moraes para expor os podres do ministro. Para fazer isso, ele teria contatado um outro hacker, oferecido dinheiro para aquele outro hacker para conseguir entrar aí. Eles que, inclusive, iam fazer uma tramóia para falar com um funcionário da TIM, para dar um chip para eles. E esse chip seria para pegar o mesmo número do Moraes e conseguir, enfim, rastrear as chamadas dele e conseguir se passar pelo próprio Moraes. E isso mostra que, tem até uma notícia de ontem, né, dá pra juntar as duas coisas,
que esse plano que o Marcos Duval revelou na semana passada, que a gente já nem tem mais como saber o que de fato aconteceu ou não, porque o Marcos Duval mudou a versão dele mais de 4 vezes, né? 5, 6 vezes o cara já deu. Não sabe que lugar que ele se reuniu, se foi no Jaburu, se foi na Granja do Torto, enfim. Mas ele disse uma coisa que é fato. O Bolsonaro estava armando um plano para grampear o Alexandre de Moraes. E aí vem o Delgatti, que vem de setembro, dizendo que foi chamado para participar dessa operação. O que você acha sobre tudo isso? Sobre esse envolvimento do Delgatti, que é uma figura aí coringa na política, uma figura estranha. O que você acha dessa figura? E sobre esse plano do Bolsonaro, que cada vez mais está ganhando um ar de verossimilhança, pelo menos para mim, né? Isso aí, sabe, Guilherme, isso aí é suco de estupidez brasileira em última instância, tá? Eu tenho até medo de mexer com esse tal do Delgatti, porque se tem uma coisa que está mal explicada, é esse grampo do Delgatti, tá? Eu tenho medo de mexer nisso, porque nós sabemos que isso foi determinante para que o STF viesse a aceitar aquilo que todo mundo já sabia e que todas as evidências já mostravam, que era a suspeição do Moro. A ministra Carmen Lúcia só mudou o seu voto no momento em que, efetivamente, o material do Delgatti foi a público, porque o material que tinha sido lançado antes pelo Intercept não tinha feito nenhuma mudança significativa no entendimento da corte. Então, eu tenho muito receio de tocar sobre isso, mas 3 coisas podem ser ditas. Primeiro, esse Delgatti é um tremendo ignorante em tudo que se trata de computação, análise de sistemas, invasão de sistemas, segurança digital. Ele é um completo ignorante, ele não sabe absolutamente nada, ele não pode ser hacker. O termo hacker que está se usando aqui é um absurdo. Inclusive, eu acho que os próprios hackers deveriam ficar muito indignados com isso e expor efetivamente o que aconteceu, invadindo lá o próprio Delgatti e expondo aquelas informações. Porque o Delgatti teve acesso ao celular do Dallagnol muito mais porque o Dallagnol é um imbecil do que porque ele é um hacker super ultra qualificado. Tá? Então, ele é completamente desqualificado para atuar como hacker, tanto é que ele mesmo conta ali que ele vai pedir ajuda a um outro hacker, aí tu imagina, ele tá pedindo ajuda para um primo que conhece mexer, e aí o primo tem um amigo na TIM, e esse foi a essência do golpe. E sabe o que me espanta? É você ter uma figura no governo, ou seja, Jair Bolsonaro e a Zambelli, que são figuras que, uma vez que estão no governo, têm acesso a recursos que nós não temos, Guilherme. Essa galera tem dinheiro para contratar gente com capacidade de fazer as coisas, essa galera tem como juntar informações necessárias, tem como até pressionar para que coisas ilegais sejam feitas, como o Bolsonaro fez a vida inteira, mas não! Ao invés de fazer essas coisas minimamente inteligentes, esses estúpidos, eles foram procurar o Delgatti, acreditando que o Delgatti tinha algum tipo de conhecimento que eles poderiam usar. E aí a gente pega essa história toda e ela se torna um roteiro de novela mexicana, entendeu? Daqui a pouco eu tô esperando que vai aparecer uma Manuelita gritando, queridos senhores, né, apavorada, chorando, porque vai morrer alguém, porque é só o que tá faltando. A quantidade de absurdo, de bobagem nisso é terrível. Agora, essa figura, Walter Delgatti, a gente sempre mencionou, né? Vamos com calma, vamos com cuidado. Uma época a esquerda queria endeusar esse cara. Eu tenho medo, se a gente começar a investigar efetivamente quem ele é, do que se trata essa questão. De qualquer forma, cada vez mais Jair Bolsonaro vai se enrolando. E ele mesmo já se deu conta disso, Guilherme, e ele já avisou que vai voltar. Porque ele finalmente conseguiu ser convencido de que ele está mais seguro no Brasil do que no exterior. Porque aqui ele vai conseguir se defender em cima disso, ele vai conseguir negociar a sua liberdade ou nós vamos conseguir prendê-lo. Mas aqui o jogo vai ficar mais tranquilo, vai ser na bola, e hoje ele é, em grande medida, esse jogo internacional de mentiras e fakes para todos os lados. É isso. E você tava mencionando aí como bizarra essa história, parece uma novela mexicana, né? Tem aqui, ó. Ele confessou a Amanda Aldi que trabalhou pra Zambelli alimentando as redes sociais. E pra tal serviço ele ganhava R$ 6.000 mensais. Ele ganhou dinheiro da Carla Zambelli pra alimentar as redes sociais dela. Que tipo de hacker se submete a isso? De, tipo, não, ele não era hacker. Social media aqui, né? Ele é um community manager, né, Guilherme? Ele é um community manager. Ele ganhou uma grana pra ficar lá botando conteúdo, fazendo isso. Isso não é crime de maneira nenhuma, por favor, tá? Isso é uma coisa normal. Agora, daí a chamar o cara de hacker é uma ofensa aos hackers, gente. Gente, pelo amor de Deus, gente. Assim, ó, quando você tem conhecimento específico dessa questão de segurança digital, análise de sistemas, programação, codificação, essa galera consegue fazer coisas que até a gente duvida, entendeu? Agora, o Delgatti não sabe o Delgatti não sabe falar.
Essa é a verdade. Ele não consegue se expressar direito. Então, não dá para imaginar que uma criatura dessa possa ser chamada de hacker e que todo um plano, olha só, isso é que é impressionante, Guilherme, todo um plano de um golpe de Estado numa das maiores economias do mundo, num dos maiores países do mundo, está centrado em cima dos conhecimentos de Walter Delgatti sobre codificação e segurança digital. Qual é a chance disso dar certo, Guilherme? Zero. Não, perfeito. E muita gente está apontando aqui, né, que o Delgatti é verdade, que ele também ajudou muito o Lula, que se não fosse pelo Delgatti, o Lula ainda estaria preso. Mas não, e até apontaram aqui, né? Não tá dizendo que o Delgatti fez anteriormente é inválido. A análise é sobre o que aconteceu agora. E o fato é que agora ele tá tendo uma movimentação muito estranha. Ele não hesitou em nenhum momento participar do plano que seria para grampear o Moraes, e isso levaria, claro, na cabeça dos bolsonaristas, isso levaria a um impedimento da posse do Lula. E eu acho todo esse plano muito estranho. Qual que é a sua opinião sobre essa questão aí, por exemplo, do Marcos Duval? Sobre essa tramóia aí que ele revelou. Por que você acha que ele revelou isso? Você acha que ele tá do lado do Bolsonaro ainda? Agora que o Delgatti entrou na história, ele tá de fato trazendo um peso maior pra história, dizendo que, ó, de fato, o Bolsonaro tava planejando grampear o Moraes mesmo. Então não é tudo que o Duval falou que é mentira, né? Enfim, qual que é a sua opinião? Até agora eu não sei direito o que pensar sobre essas movimentações do Marcos Duval. Tem duas teorias que explicam as movimentações do Marcos Duval e nós temos boas evidências para as duas. Aí você escolhe qual que você quer acreditar, tá? A primeira que vai dizer que isso é um plano orquestrado, portanto há uma inteligência por trás em que se utilizou o Marcos Duval, e aí essas inteligências passariam necessariamente por figuras do Exército, por figuras do GSI, e essas figuras utilizaram, obviamente, o Marcos Duval para para destruir, vamos dizer assim, a aura de intocabilidade que o Alexandre de Moraes tinha adquirido como um juiz imparcial, tudo mais, durante o período eleitoral, né? Então essa seria uma das coisas e, portanto, todas as ações do Marcos Duval estariam encadeadas. Nós temos evidências mostrando que sim, que havia um plano, nós temos evidências mostrando que sim, que o ministro tinha essa aura de intangibilidade e tudo mais, mas fica difícil você imaginar que Marcos Duval, com aquela inteligência de um caroço de azeitona, né, ele tenha alguma capacidade de se mexer nessa situação. A segunda teoria diz o seguinte, que no momento em que ele, Marcos Duval, foi falar com o Moraes ficou sabendo de algumas coisas. No primeiro momento que o Moraes pôde, ou seja, um dia depois do Daniel Silveira perder a sua imunidade parlamentar, o Daniel Silveira foi preso, por ordem do Moraes. E aí, na hora que bateu no celular do Marcos Duval que o Daniel Silveira estava preso, o Marcos Duval tomou um cagaço. Não passava nem Wi-Fi mais, né? Aquela coisa se apertou inteiro, eu não sei o que está acontecendo, e saiu falando desesperadamente tudo que ele sabia para tentar se defender. E aí ele falou um monte de coisa que ele não conseguiu sustentar e depois ele foi desmentindo. Por quê? Porque daí o Bolsonaro pegou o telefone e disse, olha o que tu vai fazer. Tu conhece o Bibiano, né? Ligou para o Marcos Duval e perguntou, tu conhece o Bibiano? Pois é, então pensa bem no que você vai fazer. E aí o Marcos Duval começou de novo a se equiparar. Então, se você acha que tudo foi tramado e pensado, tem boas evidências. Se você acha que isso se dá em função do susto que eles tomaram com a prisão do Daniel Silveira e a incapacidade dessa gente de ter qualquer tipo de ação coordenada mais inteligente, também tem boas evidências com relação a isso. O fato é que das duas formas, o que nos interessa é que isso vai desdobrando uma série de evidências que vão incriminando cada vez mais as pessoas próximas a Jair Bolsonaro. Já há pessoas dizendo aqui em Brasília que Marcos Duval vai ser preso mais cedo ou mais tarde por conta de todas essas evidências que hoje tem contra ele. Não sei, prender um senador seria realmente algo que não é novo, mas precisa de um apoio político meio grande. Vamos ver como é que vai funcionar. Eu só peço, Guilherme, que se isso for acontecer, seja depois do carnaval, né, Guilherme? Deixa a gente uns 15 dias, a gente dá uma descansada, né? Para as pessoas não ficar enjoadas do Guilherme e do Fernando. A cada 2 dias aparece, ó, golpe! Não, para um pouquinho. Vamos falar sobre enredo, samba, né? Fantasia. Deixa para prender o Marcos Duval. Depois do carnaval, por favor, Alexandre de Moraes, faz esse favorzinho para nós. Estamos precisando de uma folga, homem. É isso, por favor, até para quem trabalha aí repercutindo as notícias todo dia, fica pesado, até porque não teve folga, né? A gente
Foi sair de Bolsonaro, entrar governo Lula e foi já paulada, paulada, é posse, é ato terrorista no dia É 8, golpe, é exata, Copom, é tudo, não para. não para, tá aumentando, tá aumentando. Que agora tem notícias boas do governo e continua a bizarrice do governo anterior lá, assombrando, enchendo o saco, e Bolsonaro nos Estados Unidos. Enfim, é muita coisa. A gente recebeu um superchat aqui do Fernando Bai, basicamente dizendo o que a gente já estava destacando aqui, né? Só lembrando que Lula está livre por causa do Delgatti, o grande defeito da nossa esquerda, ingratidão. Você tem alguma coisa para comentar sobre isso, Não, Arthur? o Lula não está livre por causa do Delgatti, mas eu mencionei aqui na minha fala, se o Fernando resolver voltar um pouquinho, quando eu comecei a falar disso, eu vou lembrar que é o material que o Delgatti acaba passando, que faz a ministra mudar de opinião, mas o Lula não está livre por causa do Delgatti. Essa é uma coisa que a esquerda precisa parar de repercutir. O Lula está livre por conta de todas aquelas pessoas que passaram um ano na vigília, gritando todos os dias. O Lula está livre por conta do trabalho da presidenta do PT, que sustentou essa situação toda. O Lula está livre em grande medida pela mídia progressista, que passou o tempo inteiro reverberando todas essas discussões. O Lula está livre por causa do trabalho incansável, por exemplo, do pessoal do Prerrogativas, que muitas vezes colocou a sua cara enquanto pessoas que trabalham dentro do judiciário criticando determinadas coisas. Então, assim, muita gente ajudou, muita gente trabalhou muito firme para que o Lula esteja livre. Vou te dizer uma coisa, o Walter Delgatti teve um papel bem pequenininho, foi importante, ele é o cara que detonou talvez a bomba, pode ser, mas é um erro absurdo a gente dizer que a liberdade do Lula se dá a ele. É isso, eu concordo com você, Horta. E a gente também tem outros comentários aqui muito interessantes e, inclusive, eu gostaria de reiterar aí os pedidos de like. Muita gente está entrando na nossa live, então se você puder deixar um like aí pra essa reta final de live, também ela vai ficar salva depois e é muito importante porque assim o algoritmo do YouTube vai distribuir ela. Se você não está inscrito, inscreva-se e também inscreva-se no canal do Fernando Horta. O canal do Horta é só você pesquisar aí no YouTube, inscreva-se lá porque as análises que a gente está vendo aqui semanalmente lá tem muito mais volume, tem aprofundamento também. Ele mesmo já falou, tem temas de política, temas de economia, né? Temas mais técnicos também estão sendo trazidos lá para tentar esclarecer essas questões para todo mundo. Então, não percam a chance de se inscrever no canal do Fernando Horta. A gente recebeu um super sticker do Rony Miavik. Muito obrigado aí pelo apoio. A gente tem um comentário da Laure, né, dizendo que o trabalho do Zanin também foi primoroso. Bem lembrado, Laure, bem lembrado. Zanin, a esposa dele, né, que eu sempre me esqueço, que é um absurdo a gente esquecer o nome dela. Se alguém lembrar, por favor, eu até vou olhar para não deixar de falar, porque isso é um traço machista da nossa cultura. A gente sempre lembra o nome. A Valesca? A Valesca, a Valesca Zanin é extremamente importante, a gente costuma às vezes citar só ele, mas ela foi de uma garra, de uma discussão, de uma força impressionante, a gente tem que também dar bem lembrado a Laure nessa figura. Perfeito. E aí a gente tem um comentário da Rosane Rosan. Seria bom ver o Duval, a família e seus comparsas desfilando no bloco dos presidiários. Verdade, ó, a gente tá falando de carnaval aí dá pra juntar as duas coisas, né? Olha que beleza! Exatamente. Você já pensou o que vão fazer com um cara que se diz da SWAT quando ele for parar na cadeia? Já pensou que legal? Em que time ele vai jogar na prisão lá? Será que ele vai jogar bola? Não sei, acho difícil. Acho que não vai nem jogar, vai querer ficar numa cela separado. Exatamente, eu também acho, hein? Até porque não tem cara de que joga muita bola, não, viu? Acho que o pessoal de lá vai dispensar os serviços dele. Aí a gente tem muita gente lembrando aqui do nome da Valesca, né? Valesca Martins, a esposa, companheira do Zanin. E a gente tem uma última pauta que eu queria trazer aqui para o nosso debate, colocar aqui na tela também, sobre redes sociais. Hoje, no encontro com jornalistas na manhã de hoje, né, que a gente já destacou do Lula, ele falou sobre o governo estar preparando um projeto para regular as redes sociais contra fake news. Esse projeto que está envolvendo aí, inclusive, o ministro da Justiça e Segurança Pública. O Lula disse que o Flávio Dino apresentou para mim um projeto que a gente vai começar a discutir com a sociedade para saber como proibir as empresas de aplicativos fiquem divulgando notícias mentirosas, violentas, que incitam as pessoas a fazerem coisas que não prestam. Temos consciência de que os mentirosos, aquelas pessoas que pregam o mal e a mentira na internet, não podem ter a facilidade que têm. Aí aqui a matéria, né, que é do Sputnik,
destaca, né, que desde 2014 o Marco Civil regula as redes sociais, mas ela não responsabiliza as plataformas por posts feitos por terceiros, mesmo que sejam compartilhadas informações comprovadamente falsas, à exceção de casos de descumprimentos de ordens judiciais. Eu queria saber de você, Horta, como que você se posiciona nessa discussão? Porque é uma discussão bem espinhosa, né? Uma questão de, por exemplo, como você vai responsabilizar um Facebook, um Twitter de uma maneira que seja adequada para coibir fake news e que também não seja muito pesado para você proibir qualquer tipo de liberdade de expressão, claro, dentro de um limite que respeite aí a democracia, respeite a verdade dos fatos, a ciência e tudo mais, mas é uma linha muito tênue, né? Olha, Guilherme, me dá muito medo quando eu vejo alguém mencionar essas coisas, tá? Todos os projetos que eu li a respeito do tema, e eu estou escrevendo um artigo científico sobre isso, no Brasil são profundamente estúpidos. São projetos que estão no mínimo 30 anos atrasados de todas as discussões que se faz no mundo a respeito disso. Eu vou dizer que esse é um problema que não é do Brasil, esse é um problema do mundo. A União Europeia, em 2022, fez vários seminários para tentar descobrir formas de controlar esses processos de mudança de informação, ataques políticos, e a União Europeia não conseguiu. Não se chegou ainda a uma fórmula para isso. Estamos pesquisando, estudando, e eu me preocupo muito quando surge alguém, né, um ministro, alguém assim que tem um projeto. Eu me preocupo muito porque é o seguinte: qual a chance de uma pessoa que não é da área, que não entende, né, ter uma brilhante ideia e colocar no papel e ela funcionar? É muito pequena. Tá? Então, eu espero que o presidente chame as universidades, chame, obviamente, as pessoas que trabalham nas redes, as pessoas que produzem conteúdo, as pessoas que usam isso, chame efetivamente doutores, mestres no tema, chame pessoas de outros países e que faça uma discussão séria sobre isso. Não há saída simples nessa questão. Não há. E todos os projetos que eu vi no Brasil são profundamente estúpidos e incapazes de qualquer avanço nessa questão. Aliás, os projetos que eu vi, a única coisa que vão fazer, Guilherme, é calar a esquerda, calar blogs progressistas. Tem projeto, para você ter uma ideia, que trabalha com a ideia de desmonetizar desmonetizar em todas as redes sociais qualquer tipo de conteúdo político. Isso significa, Guilherme, que todos nós estaremos fora dessa situação. Nós da esquerda, porque na direita a gente sabe, eles são monetizados por grandes empresários que vão fazer isso. Então, me assusta demais quando eu vejo alguém falando desse tema, e a chance da gente acertar nisso é muito pequena, se não houver um esforço muito grande de trazer gente que efetivamente saiba do que está falando para essa discussão. E eu acho que dá para estender essa opinião até outros temas, né? Eu acho extremamente pertinente isso que você falou em relação a trazer as pessoas competentes da área. E, por exemplo, a questão do esporte eletrônico, que teve um debate aí recentemente. Tem Estúpida a muita posição da discussão. ministra. Então, Estúpida a tem. posição da ministra, ministra atrasada, ministra que não entende efetivamente o que está fazendo. Entende, foi uma excelente atleta, foi ídolo de todos nós, mas assim, o que ela falou é de uma estupidez assim, completa. Tá? E isso, na hora que ela disse, eu mencionei isso, eu fiz lives, você pode assistir lá no meu canal as lives que eu menciono isso, eu explico por que é uma posição estúpida. Tá? Agora, de novo, né? A gente tem que exercitar um pouco de humildade, sabe, Guilherme? Eu sou uma pessoa que eu não falo sobre química, eu não vou falar sobre física, eu não falo sobre medicina. Se você me convidar para mencionar e dar opiniões sobre arquitetura e estilos arquitetônicos no Brasil, eu não vou falar sobre isso. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a exercer um pouco da sua humildade. Disso eu não sei falar. Eu acho que está na hora da gente começar a fazer isso. É isso, porque às vezes o discurso pode vir acompanhado de uma modernização, né, dessa questão das redes sociais. Ah, vamos modernizar a legislação em relação às redes sociais. Mas pode até atrasar, e como você disse, no futuro pode jogar contra você mesmo, né? A gente não Pode garante que não, daqui a 4 vai. anos. Exatamente. Vai jogar contra as mídias de esquerda, tu pode ter certeza disso. É isso, é muito perigoso. É um debate que, como você mesmo disse, a União Europeia não consegue. Não que também a União Europeia esteja cercada dos profissionais da mais alta Não, mas para tu competência, teres né? uma ideia, Guilherme, a Exato. União Europeia produziu um relatório de 372 páginas para introduzir essa questão. Eu tenho um relatório aqui. É um relatório de introdução da questão. Para colocar o negócio, são 372 páginas sobre o tema. Tá? E aí você imagina que, de repente, aqui no Brasil, nós temos projetos de lei de 4 páginas. Não dá.
De fato, é complicado. Bom, eu acho que esse é um tema que a gente vai ainda acompanhar mais. O Lula, isso é uma coisa que o Lula vem batendo muito na tecla desde a época da campanha dele. Então, eu acho que é importante, de certa forma, achar alguma solução para impedir essa disseminação completamente descontrolada de fake news. As próprias redes trabalham nisso também. E tu sabe quem é que no governo Temer tinha responsabilidade por cuidar de toda a parte de segurança digital do Brasil? Sabe quem é que o Bolsonaro colocou na condição disso? O GSI. Está na GS. lei brasileira que é o GSI. É o GSI Uhum. que responde por isso. Ou seja, era o Heleno que tinha tudo isso na mão. Isso é um verdadeiro absurdo. Não é o Ministério da Comunicação, não é a SECOM, não é alguma categoria criada no parlamento plural, não é uma, sei lá, um grupo na sociedade. Não, é o GSI. Isso é um absurdo, Guilherme. A gente tem que parar e tem que olhar isso com certo cuidado. São os militares que, vale lembrar, pediram ali, mandaram um documento pro TSE, ameaçando o TSE, pedindo para ler o código-fonte das urnas, que já estava aberto fazia mais de um ano. Então, assim, esse é o nível, né, da discussão que tava no Brasil e a gente espera que avance aí nesses próximos anos. Horta, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aí pela entrevista de hoje. Foi, como sempre, muito proveitosa e um grande prazer falar com você. Muito obrigado também a todo mundo que esteve aqui no chat comentando, interagindo, criticando, elogiando. É muito importante a presença de vocês sempre serão muitíssimo bem-vindos. Se você não deixou o like na live, deixa o like. Inscreva-se aqui na TV 247, apoie financeiramente se você tiver essa condição e essa disponibilidade. A gente sempre deixa aqui o Pix, você pode também se tornar membro do nosso canal, enfim, apoiar o nosso documentário sobre a Americanas. Eu posso até deixar um bannerzinho aqui na tela, que é catarse.me/lojas americanas. Enfim, existem muitas formas de você apoiar o 247 e também inscrevam-se no canal do Horta, que lá todas essas discussões vão estar aprofundadas, com mais volume, com pessoas falando sobre isso de uma maneira muito técnica e de muita competência, né, Horta? É exatamente isso mesmo? Isso, muito obrigado, cara. Se inscrevam aí, se inscrevam no 247, se inscrevam lá no canal do Horta, façam esse trabalho para que a gente possa reverberar, multiplicar as redes de esquerda. Muito obrigado, meu caro. Grande abraço para você. A gente se vê semana que vem. É isso, gente. Um grande abraço. Valeu, Horta. Até o próximo programa. Tamo junto, gente. E falou!